Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia e seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade na nossa playlist EBD na Prática. E hoje a gente vai falar sobre a lição de número 8 da revista da CPAD. A lição número 8, ela vai ser estudada agora no próximo domingo, dia 21 de maio. E o tema dessa lição é a importância da paternidade na vida dos pais. É interessante que toda essa lição, essas lições desse trimestre, tá? Vou lembrar a você que ela vai falar sobre aqui, ó, relacionamentos em família, superando desafios, que não são poucos, e problemas com exemplos da palavra de Deus. Então essa lição é mais uma lição que vai tratar sobre um problema, um desafio com um exemplo dentro da palavra de Deus. E nessa específica, a gente vai falar sobre a questão da paternidade, a importância do pai, da figura do pai, da figura masculina, no caso, né? Que a gente vai colocar aqui. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal e gosta de vídeos a respeito de ensino da palavra, de uma maneira bem simples, tá? Com uma didática simples também, você se inscreve no nosso canal, tem um botão aqui, você se inscreve, pode se inscrever, é de graça, tá? E você vai estar ajudando muito o nosso canal aí, com a divulgação do nosso canal aqui na plataforma. E no final, se você gostar e achar que aprendeu alguma coisa, você deixa o seu gostei, também é importante para nós. Como, volto a dizer, nós não somos os donos da verdade, e você pode colocar a sua opinião aqui nos comentários, tá? Um comentário aqui você pode colocar, pô, gostei da aula, não gostei, concordo com isso, não concordo. Enfim, faça isso, que também é importante, que o sistema aqui do YouTube ele vai entender que todas as pessoas que entram aqui, assistem, deixam seu gostei ou não gostei, interagem, né, com o vídeo. Ele acha que o vídeo tem importância para algumas pessoas e aí ele vai mostrar para muito mais gente. Então, se você achar conveniente, beleza? Ajuda a gente aí. Se inscreve no canal. Vamos lá para a lição. O texto áureo da lição número 8, ele está baseado em Efésios 6, 4. Diz assim, ó, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. O texto áureo está fazendo uma convocação, aqui um imperativo para os pais como um todo, tá? Pai e mãe, né? Não é só o homem aqui, a figura do homem. Aqui a importância aqui, a gente deixar isso claro. Paulo está escrevendo, ele fala, vós pais. De uma maneira geral a gente entende, né? Mas nessa lição a gente vai falar muito sobre a figura do pai, a figura paterna, masculino, tá bom? Criar na doutrina e na admoestação, nos ensinamentos e correções, orientações, conforme a Bíblia ensina, tá? Quero lembrar que em outras lições a gente viu que alguns pais mantinham o ensino aos filhos, mas quando chegou no final, os filhos se desviaram e aí a gente aprendeu que nem sempre é culpa dos pais, tá? Eu já abro a nossa lição falando disso. Muitas vezes o pai, ele se dedica, enfim, mas chega lá na frente o filho dá uma desvirtuada, dá uma doideira na cabeça e começa a seguir outros ensinamentos e que na verdade não é nada daquilo que o pai vinha ensinando a ele. Então vamos lá. Para lembrar a vocês que nessas lições ele tem aqui um trecho da leitura diária, que todos os dias da semana tem um versículo que você pode ler para entender um pouquinho mais, se inteirar um pouquinho mais a respeito do que o texto bíblico fala a respeito desse tema da lição. Então, de segunda a sábado tem um versículo aqui para você ler. Segunda foi falar com sabedoria, o Salmo 49:3. Terça foi Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Ler a palavra de Deus para os filhos. Quarta foi Efésios 6:4, que é o texto áureo. Quinta, Provérbios 22:6, que é instruir o menino, a criança, no caminho que deve andar.
Sexta-feira, ensine seu filho a amar a lei de Deus, Salmo 119, 97 ao 99, que é falar sobre a questão de ter prazer na palavra de Deus, amar a palavra de Deus e, obviamente, se dedicar ao estudo dessa palavra. E sábado foi uma declaração de Josué dizendo: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Na lição de hoje, a gente vai tratar de dois casos aqui históricos, né? Dos filhos de Samuel e dos filhos de Eli e o papel desses dois homens aí, Samuel e Eli, em relação à criação dos seus filhos. Então vamos lá para a introdução. Se você tem a revista aí, acompanhe. A introdução diz assim, ó: nesta lição, nós focaremos duas famílias, como eu falei aqui, que tiveram problemas na formação de seus filhos. Na família de Eli, seus filhos, Ofni e Finéias, sob a conduta negligente de seu pai, olha aí, tornaram-se profanos no exercício do sacerdócio, os filhos de Eli. Na família de Samuel, seus filhos Joel e Abiás tornaram-se avarentos e gananciosos. Essa lição mostrará que os pais são os responsáveis pela boa formação moral e espiritual dos filhos, antes da igreja local e das instituições educativas. Eu quero acrescentar logo nessa introdução o seguinte: a formação moral, espiritual e política. Hoje a gente entende que muita coisa do que acontece, do que está acontecendo no nosso país, como também acontece em vários outros países no mundo, passa pela questão da política, e durante muitos anos nós, como pais, fomos, vamos dizer assim, né? Se eu posso dizer assim, negligentes, ou as gerações anteriores também foram negligentes em relação a nós com a questão de ensino sobre política. Eu ainda, infelizmente, deixa eu tomar um café aqui rapidinho. Eu ainda, infelizmente, vejo que muitas igrejas, elas não abordam esse assunto, sabe? E hoje eu tenho já, com os meus quase 50 anos, consciência do quanto essa questão é importante, que a gente, como pais, a gente oriente os nossos filhos. Não é fazê-los ficar bitolados em relação a uma ideologia, tá? Mas é orientá-los segundo o ensino bíblico. Meu irmão, a orientação que eu tenho aprendido é o seguinte: louvo a Deus pela vida de alguns pastores que a gente segue, e esses homens, eles contribuíram para abrir um pouco a nossa mentalidade nessa questão da política. Então, moral, espiritual e política, porque isso vai impactar como um todo no comportamento dos seus filhos, dos nossos filhos, e certamente em relação à sociedade que está ao nosso redor. Porque hoje a gente sabe que tudo passa por lá, por essa questão política. Infelizmente, eu quero convidar você, comece a se interessar, a se inteirar, não é nem se interessar, eu acho que não é essa a palavra, é se inteirar para onde as pessoas que você confia o seu voto, para onde elas estão levando a questão moral, principalmente, e espiritual, segundo o que a Bíblia ensina. Será que essas pessoas estão preocupadas com isso? Ou não? A gente, infelizmente, né? Eu tenho que falar isso aqui, durante muitos anos, eu fui ensinado na minha igreja que cristão e política não deveria se meter, cristão não deveria se meter com política, sabe? E eu acho, sinceramente, eu falo isso com muito pesar, eu acho que isso foi um grande erro, porque nós poderíamos ter uma sociedade hoje orientada, não estou dizendo ser uma sociedade bitolada, não, uma sociedade orientada, que sabe, entende o quanto esse fator influencia nas nossas vidas, preste atenção no que eu vou dizer aqui, hein? E nas vidas futuras dos nossos filhos. Porque, infelizmente,
Algumas pessoas hoje, pais, não se preocupam com essa questão em informar os seus filhos, porque eles acham que, eu não vou estar aqui para ver nada disso, meu filho sabe essas coisas, então é muito ruim. Vamos ter cuidado, vamos se despertar em relação a essa questão, porque é importante. O ponto 1 vai falar sobre a paternidade dentro da família. E aí esse tópico 1 ele tem 3 subtópicos aqui, que a gente vai pincelar. O primeiro vai falar sobre a primeira família, que aqui o comentarista fez uma abordagem em relação à primeira família, lá, Adão e Eva, e os moldes, né, normais, tradicionais, pai e mãe, e a função de cada um desses dentro da instituição da família. Cada um com a sua figura de importância e com a sua responsabilidade. Infelizmente, esse molde aqui, para muitos, já está ultrapassado, infelizmente. E existem linhas de pensamento que acham que a mulher ela não deve ser a cuidadora da casa, enfim, e por aí vai. Tá aí um perigo, tá? E aí eu volto nessa questão porque muitas dessas coisas, dessas mudanças ou tentativas de mudanças da família, da construção ou da estruturação da família base, vem e está sendo atacada através de leis que foram e são formuladas por políticos que nós colocamos lá. Mais um adendo aí, tá? Isso é muito sério. Então, a questão da paternidade. Nós temos essa importância. O pai tem a sua importância, a figura paterna, e a mãe tem a figura de importância dela, como também responsabilidade. Nenhum, nem o outro é melhor um do que o outro. Nada disso. Todos dois se completam. Se a gente pensar dessa maneira, a tendência é que a gente vai formar famílias e sociedades fortes. Agora, se a gente ir por uma questão de o pai e a mãe, cada um no seu lugar, e eles ficarem disputando entre si para ver quem tem mais importância ou quem é mais do que quem é mais do que o outro, o negócio pode não dar muito certo por aí. Então, o comentarista coloca aqui que falando desses dois casos aqui, eles davam muita ênfase à vida sacerdotal, né? A cuidar das coisas da igreja, né? Exercer o seu ofício, e em relação à família, eles eram displicentes. Aqui está falando especificamente em relação ao pai, a figura do homem. Porque esses dois homens aqui, Samuel e Eli, eles tinham um papel importante na questão da religião. Eles eram pessoas de destaque na religião. E eles estavam dando pouca importância para a criação dos filhos, sendo, o comentarista coloca aqui, sendo displicentes, tá? Muitas das vezes sem perceber o que estava acontecendo. De outra forma, o ponto 2 fala assim, a falta de autoridade no lar. O comentarista coloca, olha, esses dois homens, eles exerciam autoridade, né? Como sacerdotes, né? No serviço sacerdotal, porém, estavam falhando com suas responsabilidades de criação dos filhos. E esse desempenho negativo tem produzido inconsoláveis decepções dos filhos com os seus pais. No caso aqui, ele coloca o seguinte, o outro comentário, infelizmente, somente seus pais não percebiam que os filhos apresentavam problemas de ordem moral e espiritual. Eles exerciam, os sacerdotes, autoridade em Israel, né, para com todo Israel, mas não exerciam dentro de casa porque os filhos os enganavam. Aqui está um ponto, né? Primeiro, nesse ponto aqui eu quero dizer o seguinte, autoridade do lar. O pai ele tem essa autoridade de ser o orientador, de ser aquele que vai realmente dar uma... em alguns momentos, dar a voz ativa, né? Contrapor, né? Alguns argumentos, enfim, ele tem que se posicionar. Claro que
com o equilíbrio, porque o que estava faltando aqui era exatamente isso. Eles tinham autoridade, eles sabiam o que era essa autoridade, porque eles eram, afinal, figuras importantes para o povo. Eles tinham autoridade. Eles sabiam o quanto o peso da fala deles era importante. Mas em casa, o que a história conta, eles eram displicentes. Tipo assim, deixa quieto, eu já faço meu papel lá na congregação, diante do povo. Os filhos deles, depois a gente vê isso, sabe aquela coisa de ir levando, né? Os filhos hoje sofrem influência direta, externa, de muitas fontes que influenciam no comportamento dos nossos filhos. E essas muitas fontes, muitas vezes, elas fazem de tudo para que os pais sejam os últimos a saberem o que está acontecendo. Então, uma orientação aqui que é importante. Mesmo que você não tenha tempo, ou ache que não tenha tempo, 5 minutinhos dá para você conversar bastante com seus filhos, ainda mais aqueles que estão na adolescência. Você parar 5 minutos e falar alguma coisa com eles a respeito dos valores, princípios morais, espirituais, não só a cobrança em relação ao dia a dia de casa. Sabe que muitos pais são ótimos em ficar só cobrando os seus filhos. Você não fez isso, você não fez aquilo, não arrumou, não varreu, não fez isso, não fez aquilo outro. Mas nas questões morais especificamente, né, os pais deixam de lado. Está faltando esse equilíbrio. E é o que o ponto 3 vai mais uma vez mostrar para nós. Os problemas de uma paternidade ausente. O comentarista coloca, ele repete, os pais são os responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos. Aí eu agrego, política também. Então ele diz assim, o modo como os filhos são educados se revela nos seus padrões de comportamento quando se tornam adultos. A criança, eu li um livro uma vez que diz assim, que as crianças aprendem o que vivenciam. Se os pais dentro de casa têm uma postura determinada, os filhos vão aprender isso. Seja para o bem, seja para o mal. Não importa, eles vão aprender. Principalmente as crianças até uma determinada idade, eles aprendem, e vão formando essa personalidade de acordo com o que eles veem dentro de casa. Tem umas coisas que a gente vê aí na rua, sabe? Principalmente quando a gente passa perto de colégios, alguns colégios, né? Não são todos. Umas crianças que têm um palavreado que assim, que você fica de cair os braços, como a gente diz aqui no Rio. Porque não é brincadeira, não. É palavrão para tudo quanto é lado, o camarada... Aí, eu falo, eu fico abismado. Porque na minha época de adolescente, criança, meu Deus do céu, se a gente falasse alguma coisa desse tipo em casa ou que fosse perto do pai e da mãe, era corrigido na hora. E hoje em dia, o que acontece? Muitos pais fazem isso dentro de casa. Como é que ele vai ter condição de cobrar o filho? E aí na escola, amigo, o negócio desanda mais ainda. Porque o filho, ele acha que em casa meu pai faz, lá na rua eu posso fazer também. Então, influencia sim, o comentarista está certo. A formação, a educação dos nossos filhos. Eu ouvi, eu acho que ele é psiquiatra, ele. Não me lembro agora o nome, mas eu ouvi essa semana. Ele falando sobre essa questão de como muitos pais tratam os filhos, e é verdade. A gente, às vezes, fala assim, não, eu tenho tempo de qualidade com meu filho. Ele pega, trabalha, se esforça, faz hora extra, faz isso e aquilo, tem uma vida corrida que só. Aí chega um determinado momento do dia ou da semana, ele vai lá, pega as crianças, leva no shopping, senta lá para lanchar e bota as crianças lá para brincar no parquinho. Isso não é qualidade. Você foi levar eles lá para brincar. Eles estão lá brincando. Você acha que estão brincando lá e estão aprendendo alguma coisa de moralidade, de espiritualidade, de princípios lá, brincando lá? Eles estão longe de você, cara. Não adianta. Aí enche ele de presente, dá lanche, isso, aquilo, faz um monte de coisa. Você faz um monte de coisa para mascarar a sua ausência. Essa é a realidade. É doído.
Porque a gente fica pensando assim, não, eu vou fazer de tudo o que eu puder ou até que eu não puder, para que o meu filho não passe pelo que eu passei. Rapaz, às vezes o camarada não passou por nada. Ele só não teve um brinquedo que ele achava que ele deveria ter. Enfim, aí ele acha que o filho dele, não, meu filho, eu morro de trabalhar, mas o meu filho vai ter tudo que ele quiser. Nem sempre isso vai ser bom para o seu filho. Nem sempre isso vai estar formando nele um caráter forte, de alguém que vai saber perder, que vai entender que na vida nem tudo que a gente quer nós vamos conseguir alcançar, nem tudo. Os meninos, as crianças precisam aprender isso. Vai aprender com quem? Com os pais, principalmente o pai, tá? Muitos querem se eximir desse tempo realmente de qualidade com os filhos, aí enchem de presente e isso e aquilo, isso e aquilo. Os nossos filhos querem muito mais do que os presentes, eles querem a nossa presença real com eles, sabe? De conversar. O diálogo vai sendo banido muitas vezes por causa disso, sabe? O pai não tem paciência, não sei o quê. E aí, irmãos, eu vou dizer aqui o seguinte, para a gente já terminar essa primeira parte da nossa lição. Na verdade, existe uma força que está por trás disso tudo. O inimigo que quer destruir as famílias, ele quer destruir, desestabilizar, separar, dividir, trazer contenda no meio da família. Esse inimigo, ele não brinca, ele vai usar de todas as artimanhas possíveis para concretizar o seu plano, que é desestabilizar as famílias, desestruturar as famílias, porque ele sabe que a família é a base de uma sociedade forte. Filhos que aprendem a cair e levantar e continuar serão mais fortes lá na frente. Filhos que caem e o pai vai lá, todo aquele senso protetor incrível, né? Que algum é louvável. Nossa, olha aquele. Mas o filho não pode chorar. Chorou, já era. A criança pode chorar sim. A criança pode cair e levantar. Vamos parar de só essa coisa. Eu vejo algumas coisas que a gente fica assim, nossa. Até na hora de falar com as crianças, a gente fala todo meloso, sabe? Nada. Eu acho interessante, sabe? Quando eu vejo um pai, já vi isso com um dos meus sobrinhos, filho dele, não, levanta, passei a homem, sabe? Alguns acham que isso é grosseria, alguns acham que é. Mas eu não. Se ele, não, levanta, isso aí é frescura, levanta, para com essa bobeira, levanta e tal. Vamos orientar os nossos filhos. Ó, tô lembrando que aqui, estou falando sobre a lição da escola, mas a gente está trazendo a EBD na prática. A gente pegar isso que está aqui e trazer, tentar compartilhar com vocês para a nossa vivência diária, nós como pais. A gente vai ver aqui o papel desses dois homens, Eli e Samuel. O quanto, né, eles falharam nessa questão. Aqui o comentarista coloca para nós. E são pontos que a gente precisa trazer para nós. Volto a dizer, porque tudo quanto foi escrito para o nosso proveito foi escrito. Tudo que está na Bíblia, as histórias, a gente tem que pegar e trazer para nós no nosso dia a dia e colocar em prática. É difícil? Ninguém está dizendo que é fácil. É difícil. É complicado? Vai doer? Vai. A gente vai errar? A gente vai tropeçar? Vamos. Isso aí não adianta. Faz parte do processo. Mas a gente precisa tentar não desistir de orientar os nossos filhos da melhor maneira possível. Não passar a mão, passar pano, né? Passar a mão na cabeça, não. É orientar, puxar a orelha quando tem que puxar a orelha, elogiar quando tem que elogiar, enfim, para que a gente forme filhos fortes, se tornarão homens fortes, psicologicamente, emocionalmente, profissionalmente, moralmente, eles serão fortes, tá bom? Então, essa é a nossa primeira parte, tá? Lembrando que, mais uma vez, se você gostou desse seu gostei, se você quiser deixar um comentário, deixa um comentário que vai ser importante também para nós, tá? E é isso.
tá? Essa é a lição de número 8. E no próximo domingo, não deixe de ir para a escola dominical, ou no sábado, seja quando for a sua escola bíblica. Vá e aprenda um pouco mais com o seu professor lá. Aqui é só uma pincelada, só um bate-papo para a gente entrar nas lições e começar a entender um pouquinho. Beleza? Então, que Deus te abençoe abundantemente e lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.